Apesar dos últimos anos nós não termos tido tantos jogos de Star Wars, sejam eles bons ou ruins, no passado nós tivemos uma quantidade bem grande de jogos. Tanto que existem alguns que eu duvido que vocês lembram ou até mesmo sabiam da existência deles. E obviamente eu não vou falar aqui de Star Wars Kinetic porque esse aí ninguém é capaz de esquecer. Mas se hoje em dia nós temos o fangame Force Combat, que é um tipo de Mortal Kombat com personagens de Star Wars, em 1997 foi lançado o Star Wars Masters of Teräs Käsi. Esse jogo saiu para o PlayStation 1 e foi o primeiro game a ter sido desenvolvido pela LucasArts para o console. Ele conta a história de Arden Lyn, um personagem que foi contratado pelo Imperador, que estava buscando retaliação pela destruição da Estrela da Morte. Teräs Käsi, galera, é um estilo de luta que realmente existe dentro do universo de Star Wars. Entre os personagens mais conhecidos que praticam essa luta aí estão Darth Maul, Dryden Voss e Akira. Mas não foi só esse jogo de luta não, na verdade às vezes eu até esqueço que além do Masters of Teräs Käsi, também existiu o jogo Star Wars The Clone Wars Lightsaber Duels, que como eu disse é um outro jogo de luta baseado na franquia, só que esse aqui saiu exclusivamente para o Nintendo Wii em novembro de 2008, bem depois do Masters of Teräs Käsi. Mas como o nome já diz, esse jogo aqui se passa durante as Guerras Clônicas, mais precisamente entre o filme que originou a série animada, o filme 3D, e alguns episódios da própria série. Como o jogo é para ser de duelos de sabres de luz, os personagens que estão disponíveis são exatamente aqueles que têm sabre de luz. Então ficam de fora aí o Code e qualquer outro clone que seja bastante famoso, ou os droids também. Mas tem o Grievous, Ahsoka, Asajj, Anakin Skywalker, entre outros. Os jogadores também usavam o controle de movimento do Wii para fazer os movimentos do sabre de luz dos personagens. É possível que alguns de vocês aí reconheçam o nome Empire at War, que é um jogo de estratégia de Star Wars que é realmente até bem conhecido, se você conhecer mais do que alguns poucos jogos de Star Wars, e eles são Lego e Battlefront. Mas independente disso, você pode não reconhecer o nome Galactic Battlegrounds, que saiu em novembro de 2001 para PC e Mac, e é um jogo de estratégia. O Galactic Battlegrounds é um jogo que tem diferentes campanhas ali dentro do jogo, sendo uma baseada na Federação do Comércio, que tenta tomar a cidade de Tid, lá em Naboo, uma exatamente oposta a essa, quando os Gungans lutam contra a Federação do Comércio, uma campanha dos Wookiees tentando libertar Kashyyyk das mãos do Império, e outras duas baseadas na luta do Império contra a Aliança Rebelde e vice-versa. Posteriormente, ali em 2002, também saiu uma expansão, uma nova campanha, contando um pouquinho ali a história das Guerras Clônicas. Quer dizer, essa expansão na verdade tinham duas campanhas. Uma onde o jogador luta pela Confederação e é guiado pelo Conde Dooku, e a outra onde o jogador luta pela República. O Star Wars Galactic Battlegrounds ele foi desenvolvido pela LucasArts e também pela Ensemble Studios, a mesma que fez os três primeiros Age of Empires, fez o primeiro Halo Wars e também o Age of Mythology, que são jogos bem conhecidos aí de estratégia. Agora, hoje em dia não é mais tão conhecido assim. Só que antigamente, alguns anos atrás, as competições de destruição de carros eram bem famosas, e buscando esse público, a LucasArts junto da Luxoflux desenvolveram Star Wars Demolition, um jogo de combate de veículos. Quer dizer, é mais ou menos isso, porque o Boba Fett usa só o jetpackzinho dele, e o Malakili usa o Rancor. Malakili é aquele maluco lá do episódio 6 que quando o Rancor morre ele fica tristão, sem camisa, sabe? Cordão e tal. É ele. Mas os outros personagens usam veículos sim. A história do jogo é que o Império decidiu banir
as corridas de pod que o Jabba promovia. Então, para substituir uma competição por outra, o Hut cria uma ainda mais violenta. Vou ser sincero que vários amigos meus até gostavam desses jogos assim de destruição de carro, né? Isso ainda é famoso nos Estados Unidos, ainda existem competições assim, mas eu nunca vi a menor graça nisso, cara. Tentei ver algumas vezes, tentei jogar algumas vezes, mas honestamente nunca vi graça. Mas o Star Wars Demolition foi lançado em novembro de 2000 para PlayStation 1 e Dreamcast. Algumas pessoas podem até preferir o Crash Team Racing por ele ser de multiplataforma, mas Mario Kart é um dos jogos mais conhecidos de todos os tempos, mesmo sendo ele um jogo exclusivo dos consoles da Nintendo. Só que o que você pode não saber é que existiu um clone aí desses jogos de kart com personagens de Star Wars, e olha, eu devo dizer que não aparenta ser muito bom não. Star Wars Super Bombard Racing tem versões mais humoradas, vamos dizer assim, dos personagens com suas cabeças desproporcionais em relação ao corpo. E falando nisso, os jogadores poderiam escolher personagens da Ameaça Fantasma, Uma Nova Esperança e também do Retorno de Jedi. Por que o Império Contra-Ataca ficou de fora, eu não consigo entender. O Super Bombard Racing era tão clone de jogos como Mario Kart que ele também tinha os power-ups que podiam ser usados para dar mais velocidade aos personagens, assim como atacar ou se defender de outros ataques dos oponentes. O jogo foi desenvolvido pela Lucas Learning, uma subsidiária da LucasArts que fazia jogos mais infantis, principalmente para PC. Porém, em 2001, antes do episódio 2 e 3 saírem, ela lançou esse jogo exclusivamente para PlayStation 2, já que as versões de PC, Mac e Dreamcast foram descontinuadas, elas foram canceladas porque a versão de PlayStation 2 vendeu muito pouco. Isso também ocasionou o encerramento da Lucas Learning. Mas também feito pela Lucas Learning, só que em 1999 temos aqui o Star Wars Episode 1 Gungan Frontier, um jogo onde você deve estabelecer uma colonização capaz de suprir as necessidades dos Gungans. Confesso que ele se parece muito com um jogo de estratégia com uma pitada de The Sims. A história do jogo é que a cidade dos Gungans lá em Naboo, ela ficou super lotada. Então é preciso que a gente como jogador comece a colonização em um outro lugar, mais precisamente na lua aquática de Naboo. O trabalho do jogador é descobrir como os novos animais, planetas e os Gungans conseguem viver em sintonia num planeta totalmente novo. Isso parece fácil, mas na verdade não é não. E essa história aí me lembrou a questão dos pombos no Brasil. Caso você esteja vendo esse vídeo e não saiba, o Dom João VI, quando fugiu de Portugal para vir para o Brasil, ele trouxe os pombos. O problema é que o Brasil não tinha quem comer os pombos, não tinha quem matar os pombos. Então a população de pombos foi crescendo e hoje é o que nós temos aí. Por que eu tô falando de pombo num vídeo de Star Wars? Eu não faço a menor ideia, mas vamos seguindo. Talvez de todos os jogos da lista, esse aqui seja o mais conhecido. Ou talvez eu só esteja falando isso porque recentemente saiu a série do Obi-Wan e eu vi esse jogo aqui aparecendo no meu YouTube aqui direto nas recomendações. Mas em dezembro de 2001 foi lançado para o Xbox original. Atenção, é o Xbox original, aquele primeirão, não é o 360 não, tá? O Star Wars Obi-Wan Kenobi, que foi desenvolvido pela LucasArts. A história desse game se passa um pouco antes da Ameaça Fantasma, o episódio 1, e vai decorrendo junto do filme também. Aqui você obviamente controla o Obi-Wan, que primeiro sofre um ataque contra a sua vida por um criminoso chamado de Black Half e depois vai tentar resgatar um informante que estava infiltrado na gangue do mesmo
Black Heath. Posteriormente o jogo vai juntando ali com a história do episódio 1, chegando até a morte do Qui-Gon no final de A Ameaça Fantasma. Esperava-se que o jogo fosse lançado com modos multiplayer e que também saísse para PC, mas tudo isso foi cancelado, assim como uma versão de Game Boy Advance, GameCube e PlayStation 2. Ou seja, a galera de PC nunca ia ter esse jogo mesmo, só por emuladores. Mais um jogo desenvolvido pela Lucas Learning, e eu prometo que é o último dessa lista aqui. Agora temos Star Wars Droid Works, que foi lançado em outubro de 98. Aqui, o jogador, assim como o R2-D2 e o C-3PO, são enviados para Tatooine para desligar uma fábrica de droids. E para isso, o jogador precisa combinar diferentes peças de droids que farão as tarefas necessárias para cumprir as suas missões. Para alguns de vocês, talvez para todos vocês, isso tá soando como um jogo muito ruim, muito chato, e eu não tiraria tanto assim a razão de vocês. Mas também é bom entender que o objetivo principal da Lucas Learning era fazer jogos educativos para crianças. Logo, um game que fará com que elas exercitem o pensamento lógico faz sim sentido. Tanto é que esse jogo aí, o Droid Works, ganhou diversas condecorações em vários prêmios. Eram categorias infantis, sim, é claro, mas eles ganharam sim muitos prêmios, então o jogo devia ser bom, pelo menos na época. Mais cedo no vídeo eu falei de Galactic Battlegrounds e lembrei a vocês de Empire at War. Mas antes disso tudo aí, nós tivemos Star Wars Rebellion como o primeiro jogo de estratégia baseado na franquia, que naquele momento ali ainda pertencia a George Lucas. Esse jogo foi desenvolvido pela Cool Hand Interactive e na pesquisa que eu fiz eu não achei nenhum jogo que eles também tiveram desenvolvido. O lado curioso do Rebellion aí é que no Reino Unido e na Irlanda ele foi chamado de Star Wars Supremacy. E eu não lembro de um outro jogo que tenha sido trocado o nome assim em diferentes locais. Honestamente não lembro. Tem, claro, algumas coisas que são traduzidas, agora trocar um nome assim, eu não lembro não. Independente disso, o jogo inicialmente fornece a possibilidade ao jogador escolher qual lado da batalha ele irá querer jogar, sendo a Aliança Rebelde ou o Império. E o objetivo principal é dominar completamente a galáxia, que consiste em mais de 200 planetas. Ou seja, não é um trabalho muito fácil. Algum tempo atrás, a Galápagos Jogos também trouxe para o Brasil um jogo de estratégia de tabuleiro chamado de Star Wars Rebellion. Eu falei que eu não lembrava de um outro jogo que teve uma troca de nome assim, né? Mas em abril de 2000 saiu o Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles para PlayStation e também para Dreamcast. Mas quando foi em dezembro de 2001, o jogo também saiu para o Game Boy Advance com o nome de Star Wars Jedi Power Battles. Ou seja, eles retiraram o Episode 1 do nome. A versão do jogo para o PlayStation e Dreamcast foram desenvolvidos pela LucasArts, enquanto que a Hot Gen Studios ficou responsável pela do Game Boy Advance. O jogo se baseia na história do filme A Ameaça Fantasma, mas contém algumas modificações. Como por exemplo, assim que a nave da Rainha Amidala chega em Tatooine, ela é atacada pelo Povo da Areia e pelo Darth Maul. Mas ao longo do jogo também tem algumas outras modificações da história. Entre os personagens jogáveis estão Obi-Wan, Qui-Gon, Mace Windu, Adgallia e Plo Koon. Sendo que esses dois últimos aí, o Plo Koon e a Adgallia, foram removidos da versão de Game Boy Advance, provavelmente por problemas de memória ou compatibilidade com o console, com o portátil, na verdade, né? Agora eu gostaria que vocês me dissessem aqui nos comentários quais desses jogos aí vocês estavam. Agora eu gostaria que vocês me dissessem nos comentários quais desses jogos vocês acharam minimamente interessantes e depois disso dê uma olhada nesse vídeo aqui onde eu mostro para vocês qual é o pior jogo de Star Wars baseado nas Guerras Clônicas, que eu joguei, tá?